como o Leandro bem disse. Então, o que está acontecendo hoje no cenário internacional? Qual é a posição do Brasil hoje? É uma posição um pouco diferente, bem diferente, do que a gente tinha uns anos atrás. Hoje é muito interessante aprender português, porque o Brasil é um mercado consumidor enorme, está consumindo com dinheiro, coisa que muitos países hoje não têm, e a gente tem. Então a gente passou a ser interessante. Existe um aumento muito grande no mundo todo na procura por profissionais que falem português. As empresas estão muito interessadas em contratar gente que fale português para poder fazer negócios com gente que fale português, que fala português, aqui que somos nós. Então, esse aumento se reflete em várias questões. Junto a isso, quer dizer, o Brasil está realmente assumindo um outro papel no cenário, inclusive em termos de, como falou o professor Nicolás na cerimônia de abertura, em termos de internacionalização das universidades. Quer dizer, as universidades brasileiras, em geral, estão se internacionalizando, estão procurando cada vez mais convênios com outras universidades. Existem políticas do Estado brasileiro de internacionalização dos estudantes brasileiros. Então, por exemplo, no programa Ciências Sem Fronteiras e vários outros programas que eu não saberia nomear agora, mas que estão fazendo esse serviço de levar estudantes brasileiros para outros países e também trazer estudantes brasileiros para cá. E nesse sentido eu queria... Tem como abrir aqui? Eu queria mostrar isso. Mostrar dados da Secretaria de Relações Internacionais da URSS, que tem no site uma lista dos acordos firmados por alunos com universidades de outros países. Então, vai descendo aí, ó. Eu não vou ler todos, a gente pode ir descendo. Tá? Só para a gente ter uma ideia do que é. Pode descer e vai continuar descendo. Tá? É muita coisa. Ó, a gente ainda está na letra A. Tá? Enquanto ela vai descendo, eu vou falando para vocês que tem algumas datas aqui. Assim, é uma lista muito grande, tá? E essa lista tem aumentado nos últimos anos, especialmente, muito, porque é uma política dessa reitoria aqui da URSS, que foi reeleita este ano, então há 4 anos que eles agora são reeleitos, de assinar convênios. Bom, não vou entrar no mérito de implicações dos temas. Enfim, isso é uma política dessa reitoria e isso está acontecendo na grande maioria das universidades brasileiras. Se a gente olhar, assim, tem ali o nome do país, o nome das instituições e tem a data de início e a data de fim dos convênios. É evidente que os convênios podem ser renovados, alguns são realmente muito antigos, outros já são bem mais recentes, mas se a gente olhar a grande maioria das datas de início, é evidente que o início tem a ver com a vigência deste convênio, quer dizer, algo que pode ter este convênio assinado com a mesma universidade desde 1970 e ele vem sendo renovado. Então a data tem a ver com a última renovação. Mas se a gente olhar para a grande maioria das datas, tá? Eu fiz esse trabalho de olhar, assim, realmente a grande maioria é de 2009, 2010 especialmente para cá. Então, é um investimento grande que a universidade está fazendo. Eu estou falando da URSS porque é o dado que eu tenho, mas isso está acontecendo em muitas outras universidades, de realmente expandir os seus horizontes. Tá? Isso tem tudo a ver com o lugar onde o Brasil está e quem a gente é hoje no cenário internacional, econômico e político. Tem havido, na verdade, nos últimos anos, também como reflexo dessa posição do Brasil no cenário econômico e político, um aumento muito grande no número de concessões de vistos de trabalho. Eu tenho um dado aí do site do Ministério do Trabalho e Emprego, que diz que no primeiro trimestre deste ano, 2012, o Ministério do Trabalho e Emprego concedeu 17.081 autorizações de trabalho para profissionais estrangeiros, com crescimento de 31% em relação ao mesmo período no ano anterior. Bom, 31% é um número alto. Assim, claro, isso tem a ver, a notícia explicava, tinha uma notícia que explicava um pouquinho que esse aumento assim tão grande também tem a ver com os haitianos que acabaram se refugiando aqui este ano e tal, mas que ainda assim é um aumento bem grande, para além dos haitianos. Bom, as pessoas que vêm trabalhar no Brasil, que são de outros países, elas precisam aprender português, né? Porque, bom,
Em alguns contextos até é possível trabalhar no Brasil sem saber português, isso é possível, mas na grande maioria dos contextos, não. Então, as pessoas acabam tendo que, de alguma forma, aprender e acabam vindo nos procurar, assim, né? Eu queria mostrar também o aumento na procura pelo exame Self-Brass. Em 2012, somando a primeira e a segunda edição, nós tivemos 8.021 candidatos. O que isso significa? Isso é um número pequeno, 8.021 candidatos por ano, se a gente comparar, por exemplo, com os exames de língua inglesa, né? Que, enfim, não sei quantos milhares ou milhões de inscrições tem por ano. Mas isso é um número extremamente representativo para nós que somos da área de português tradicional e que sabemos que isso até bem pouco tempo atrás era bem diferente. Então, na verdade, esse lugar do Brasil no cenário internacional, essa necessidade por profissionais que falam português, essa vinda de profissionais para o Brasil, esse aumento de estudantes que vêm estudar no Brasil acaba redundando em uma necessidade de certificação em língua portuguesa. Aí a gente tem um gráfico, esse gráfico não é meu, tá? É da Amazo, é uma minha terminando a dissertação em Minas, e eu copiei o gráfico dela, porque está muito bonito, que mostra o quanto o Self-Brass tem crescido desde o seu surgimento. Em 1998, que foi a primeira aplicação do exame, houve 127 pessoas fazendo o exame. E aí a gente tem aí um crescimento. E aí o último dado é da primeira edição de 2012, por isso ele está pela metade, né? A segunda edição teve mais de 4.600 inscritos para a gente chegar naquele número de 8 mil e pouco. E assim, esse gráfico impressiona. E é interessante ver o quanto a política tem tudo a ver também com a língua, porque dá para a gente notar assim, os momentos de crescimento do exame, e assim, estagnação e crescimento, que tem a ver com questões políticas. Se não me engano, em 2001 foi quando o Conselho Federal de Medicina começou a exigir dos médicos a certificação do Self-Brass dos médicos estrangeiros que querem revalidar o diploma no Brasil. Hoje eles precisam apresentar a certificação do Self-Brass para conseguir a revalidação de diploma. Então, olhem o que aumentou a demanda do exame por uma decisão totalmente alheia à língua, certo? Aí a gente tem ali, continuou crescendo, e claro, existiram várias outras questões de credenciamento de novos postos no exterior, etc, etc. Mas aí a gente vê que ali em 2006, 2007 deu uma caidinha. O que aconteceu? O Conselho Federal de Medicina exigiu o nível avançado até 2006 para os médicos. E os médicos simplesmente, o exame Self-Brass, só para contextualizar, caso alguém não saiba, ele certifica 4 níveis de proficiência: intermediário, intermediário superior, avançado e avançado superior. Então, o Conselho Federal de Medicina exigia dos médicos o nível avançado para que eles pudessem pagar o diploma. No ano de 2006, 2007, ele passou a exigir o nível intermediário superior. Ou seja, ele baixou a sua exigência. O que aconteceu? O número de candidatos do CELP caiu um pouquinho porque os médicos que não conseguiam certificação avançada conseguiram o intermediário superior, então pararam de ficar repetindo o exame. Houve em Manaus, por exemplo, que é um posto aplicador do exame que, por tradição, tem muitos candidatos médicos, porque, enfim, os médicos que são lá dos países fronteiriços do Brasil, eles vêm fazer em Manaus. Assim, a coordenadora do posto aplicador de lá me disse nessa época que ela tinha ficado preocupada, porque a demanda deles reduziu assim, para 1/3 do que era neste momento. Então, vocês veem assim, o quanto, de novo, uma decisão política aparece ali numa questão linguística que não. Linguística não, mas num gráfico de. E aí, depois, enfim, o exame continuou crescendo, e aí, no ano passado houve assim, um estouro, e esse ano muito mais ainda. Então, a gente vê o quanto nos últimos anos o português realmente está bombando. Isso tem, assim, eu estava brincando com todo mundo, querendo falar da Copa e das Olimpíadas, né? A gente fala das demandas do mercado, mas na verdade isso vai para muito além da Copa e das Olimpíadas, porque elas não têm implicações nisso, enfim.
E, bom, isso tudo, quer dizer, redunda em um aumento muito grande no número de alunos nos centros de ensino de PLA. Né? A Beatriz mostrou um gráfico lá da Colômbia, né? E a gente viu quanto a coisa era exponencial. Eu vou mostrar os dados do PPE da UFRGS, que foram retirados da dissertação da Fernanda Crano, só de 2005 para cá, tá? Eu não tenho os dados anteriores, mas eu entrei no programa de português para estrangeiros em 1998, e eu me lembro o quanto a gente conhecia todos os alunos pelo nome, e quanto o programa era, assim, extremamente caseiro e familiar. Em 2005 a gente tinha 49 alunos, 7 cursos, com 7 turmas, uma turma de cada curso, e 7 professores bolsistas, cada um responsável por uma turma, e eu era um deles. Em 2005-2002 foi a primeira vez que a UFRGS recebeu um grupo de chineses, porque a universidade assinou um convênio com a Universidade de Comunicação da China. Então foi a primeira vez que vieram os nossos chineses. Era um grupo de 20, e a gente aumentou então de 7 cursos para 10 cursos, 10 turmas, e dobramos o número de professores para 14. Bom, e a coisa aí começou. Em 2006 foram 118 alunos, 14 cursos, 17 turmas, 15 professores. Em 2009, 125 alunos, 20 cursos, 24 turmas, 21 professores. Em 2011, 2, eu não tenho os dados de 2012, mas que aumentou mais ainda. 2009 alunos, 25 cursos, 31 turmas, 28 professores. Para vocês terem uma ideia, em termos de demandas do mercado, tá? Então, olha o que o mercado exigiu, ou seja, o programa de português para estrangeiros, os alunos não foi fazer propaganda, não conseguir aluno. Os alunos apareceram. Vimos os convênios da universidade, do programa PECG, da comunidade, que tem cada vez mais estrangeiro morando em Porto Alegre. Até 2005, então, o programa oferecia esses 7 cursos. Básico 1, básico 2, intermediário 1, intermediário 2, conversação, cultura brasileira e produção de texto. E a gente dava conta dos alunos que tinha com esses 7 cursos. Hoje, a lista é grande, mas eu vou me dar o direito de ler, tá? Só passa mais vezes slides. Mais um. Agora, são todos esses cursos, eu vou lê-los, tá? Por que esses cursos foram criados? Porque existe demanda, porque tem aluno. E a gente precisa oferecer coisas para esses alunos. E a gente precisa oferecer coisas na medida do que eles têm necessidade. Então, se for, assim, os cursos foram sendo criados para dar conta do que os caras precisam e do que a gente está sentindo que eles estão precisando. Então, nós temos básico 1, básico 2, básico, padrões de espanhol, canção brasileira, o curso do CEP, que é um curso à distância, curso de formação de professores para o CEP, cinema brasileiro 1 e 2, compreensão 2 e 3, contação de histórias, contos e crônicas, conversação 1 e 2, cultura brasileira, um curso de estágio, que é para os alunos chineses, estágio dentro da própria universidade, eles fazem estágios em setores de biblioteca, enfim. Isso é previsto no convênio deles, mas é também responsabilidade do PPE gerenciar isso. Estudos avançados de texto, história e cultura gaúcha para os alunos PECG, que tem necessidades diferentes dos outros, portanto a gente precisa fazer 2 cursos diferentes. Intensivo ABIC, que é a agência de intercâmbio, que tem uma demanda específica em determinado momento do ano e a gente tem que atender. Intensivo PECG, que são os alunos, esses africanos, por exemplo, que vieram contar histórias para vocês, são os alunos do programa estudante de convênio da graduação, que chegam em março e, sem saber falar nada em português, e precisam ser aprovados no exame de Algebras em outubro, então eles fazem um curso super mega intensivo. Intermediário 1, intermediário 2, intermediário para alunos de espanhol, leitura e produção de texto 1, 2 e 3, leitura e escrita acadêmica, prática teatral, práticas do discurso oral, preparatório Sopibras, projeto 1, 2, 3, 4, 5, literatura brasileira 1, 2. Já sei. Então, assim, olha a demanda do mercado, quer dizer, surge a necessidade, o centro de ensino tem que se adequar, tem que criar, tem que fazer, e a coisa está acontecendo cada vez mais. Eu vou falar do surgimento de outros centros de ensino de PLA. Vou dar um exemplo que eu conheço bem,
que é o surgimento de uma escola privada de ensino de português como língua adicional em Porto Alegre. Quer dizer, existia até bem pouco tempo atrás o programa de português para estrangeiros da URSS, um programa oferecido pela PUC, e escolas de línguas outras que davam aula de português para estrangeiros, como o estrangeiro que aparecia lá, e o professor que dava aula normalmente era o professor de inglês, o professor que estava por ali. Surgiu uma escola que tem como foco o ensino só de português como língua adicional. Ela surgiu mesmo um pouquinho antes, mas ela foi fundada oficialmente em 2009, e eram quatro professores e existiam 4 alunos nessa escola. Hoje existem 15 professores e entre 20 e 30 alunos circulando ali. Bom, quando eu digo assim entre 20 e 30 é porque, enfim, o mercado ele é bastante instável. Quem trabalha nessa área, pelo menos em Porto Alegre, sabe o quão diverso é esse mercado e o quão diversas são as necessidades e as vontades desses alunos, mas ele é cada vez menos instável. Porque eu, por exemplo, fiz toda a minha formação na área de português e língua adicional, e durante bastante tempo eu pensava, será que eu vou ter emprego? Hoje eu tenho certeza que quem se forma nessa área tem emprego, porque trabalho não falta. Pelo menos enquanto o Brasil estiver bombando. E se a gente, assim, eu digo isso para dizer que a área precisa se organizar para que, de repente, se o Brasil parar de bombar daqui a pouco, a gente tem que estar organizado o suficiente para sedimentar o que a gente fez até aqui e colocar o português no cenário internacional de uma forma bem mais consolidada. Há diferentes demandas desses alunos, tá? Existem alunos que precisam de uma formação mais rápida, curso de férias, curso de aperfeiçoamento, precisam passar no CELPE-BRAS em 5 dias, outros que vêm para investir mais tempo, vêm por 1 ano, por 2 anos. E assim, o mercado tem que estar preparado para ter todas essas necessidades, desde o cara que quer 10 aulas para passar no CELPE-BRAS até o cara que diz, não, eu vou ficar o ano inteiro fazendo 8 horas por dia. Por exemplo, tem que ter professor para todo mundo. Tem que ter curso para todo mundo, tem que ter material didático para todo mundo. O aumento de outras demandas relacionadas a português como língua adicional, por exemplo, alocação de executivos e famílias de executivos estrangeiros nas diversas cidades e tudo que isso implica. Tem todo um mercado atrás disso. Bom, desafios para a área. Falta de profissionais com formação específica na área, já se falou um pouco disso aqui. A necessidade de formação em serviço, ou seja, tem a necessidade, tem a demanda, eu não tenho um cara com formação específica, vai tu mesmo. E aí o cara vai ter que se formar, e a gente vai ter que formar o cara em serviço, trabalhando. Demandas, necessidades, especificidades muito diferentes nos diferentes contextos. Quer dizer, eu sei que a demanda que nós temos e as necessidades, as especificidades que nós temos aqui na URSS, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, é muito diferente das necessidades que a Beatriz tem na Colômbia, que é muito diferente da realidade do Equador, que é muito diferente da realidade da China, da Coreia, enfim. Temos que lidar com tudo isso. Desenvolvimento de material didático também é um desafio. Quando eu comecei a trabalhar com português como língua adicional em 98, existia uma gama muito pequena de livros didáticos, que eram sempre os mesmos, e a gente celebrou muito, eu me lembro bem disso, porque, enfim, marcou a minha trajetória acadêmica até, o surgimento do livro Bem-vindo, que era uma revolução, sabe que ele era todo colorido, né? E ele vinha com fita e CD, e aí a gente, assim, eu estou brincando com a coisa, mas a gente celebrou muito, nossa, temos uma coisa muito diferente. E depois a gente viu que ele não era tão diferente assim. Muito pelo contrário, ele era muito parecido com o que se tinha, só que com uma roupagem mais colorida. Então o desenvolvimento, de lá para cá, evidentemente, o número de livros didáticos e de outras coisas publicadas em termos de material didático foi enorme, mas a gente sabe o quanto a gente ainda precisa. Né? E o número ali de cursos do PPE, vocês não acham que assim, tem um livro didático para cada um dos cursos que a gente compra na livraria, certo? Tem que fazer tudo. O reconhecimento dos próprios professores de língua portuguesa de que português como língua adicional também é ensino de língua portuguesa. Isso é um desafio. O reconhecimento como área dentro das universidades, pensando em formação de professores específica de português como língua adicional. E aí eu fico na necessidade de criação de licenciatura de português como língua adicional. Hoje no Brasil temos duas, uma na UNB, outra na Bahia. Mas enfim, a Margarete prometeu no videozinho ali que ela ia criar uma outra na URSS, então
Em breve, acho que teremos, a gente está tentando criar uma liga, quer dizer, eu vejo que as universidades estão tentando se organizar, mas ainda só existem duas. Bom, então, para terminar, eu vou terminar. O que a área de português comunicacional vai fazer ou vai estar fazendo para dar conta desses desafios que eu apresentei? Existe, nos últimos anos, cada vez mais, eu não tenho dados de números, mas eu sei que isso existe, um grande número de pesquisas acadêmicas nos últimos anos sendo desenvolvidas, TCCs, dissertações e teses da área está produzindo conhecimento. O aumento do número de publicações na área, tanto em termos de material didático, como em termos de livros de reflexão, de formação de professores. Só que na porta nós já viram vários também, né, e tem crescido. Este ano, entre este ano e o próximo ano, tivemos vários concursos nas universidades federais específicos para a área de português como língua adicional. Tivemos um concurso na URGS, o concurso na UFRJ, aconteceu esta semana o concurso na UNILA, vai acontecer daqui a umas 2 semanas ou 3 semanas um concurso na UFMG, na Federal de Natal, de Rio Grande do Norte, também vai haver, no próximo ano na Unicamp, e aí de vez me disse ontem, que vai ter 4 vagas na Bahia também. Quer dizer, gente, isso não é pouca coisa, sabe? Oi? Da USP? Isso eu nem sabia. Então, assim, isso não é pouca coisa. São as universidades brasileiras institucionalizando a área de português como língua adicional. Isso está acontecendo agora. Bom, o que mais que a gente está fazendo? Eventos para se conhecer, tipo o Cinema, para a gente se conhecer, os profissionais da área se conhecerem, saberem o que estão fazendo e discutirem o que está sendo feito, o que precisa fazer e o que se pode fazer conjuntamente. Era isso, obrigada. Eu pedi para o professor Ed Daniel, se ele quiser se juntar aos candidatos da mesa, e estamos abertos a perguntas. Olá, tudo bom? Uma boa tarde para todos vocês. Meu nome é Rômulo, sou oriundo da URGS também do IPE, trabalhei fora, voltei. E assim, legal, ótima exposição de todos vocês sobre todo esse panorama. Era muito bom saber tudo isso daí. Mas eu acho que essa última mesa redonda aqui, ela tem um contraste muito grande com relação à primeira mesa redonda que teve, que foi justamente a situação fora do Brasil. A minha pergunta, que na verdade não é nenhuma pergunta, um anseio assim, é saber o que falta, certo? Para sair de dentro da academia tudo isso que está sendo feito, que é muita coisa, não só na UF, mas em todas as universidades, como nós estamos expondo agora. Falta, o que precisa, o que deve ser o gatilho para sair daqui de dentro e suprir toda essa necessidade. Certo? Então, na verdade, eu gostaria de comentários a respeito disso daí, assim, sabe? E porque aqui as reclamações são sempre as mesmas, do tipo, os materiais não são bons, não temos professores na área, tá, beleza, mas a gente está vendo que está sendo feito muita coisa. É dinheiro que falta colocar, um patrocínio de uma empresa grande. O que é essa necessidade da saída aqui, sabe? Olha, na minha impressão, a coisa está saindo. Só que assim, é como eu mostrei, o mercado, a demanda do mercado, ela está atropelando num ritmo que assim, é difícil de acompanhar, entendeu? Mas na minha opinião, está saindo. E está saindo muito. Está sendo produzido, então quer dizer, não tem material didático. Ok, vamos produzir. O que falta? A gente tentar fazer. É só tu olhar os cursos do PPE, tu sabe bem disso. Tu esteve lá e participou da criação de muitos deles. Quer dizer, não tinha material didático para todo aquele monte de curso. Agora tem. Olha que engraçado. O que aconteceu? Necessidade, as pessoas sentaram e fizeram. Então, eu não, assim. Eu entendo o que tu está falando, quer dizer, é claro que isso tudo contrasta, a gente está falando da situação de uma universidade brasileira no Brasil. Claro que isso contrasta com a situação que a Beatriz apresentou lá em Caracas, que ela precisa, porque ela não tem professores formados, e ela precisa dar conta dessa formação. A questão é,
não está fazendo essa formação. Né? O mercado dá um jeito de fazer essa formação. O que falta? Na minha opinião, falta a gente fazer. E eu acho, na boa, que a gente está fazendo. Está fazendo muito. Claro que, se a gente comparar o que a gente tem hoje com o que a gente tem há pouco tempo atrás, a gente tem muito, muito mais. Claro que a demanda está aumentando numa velocidade que os edifícios estão com 8 mil candidatos no céu. Então, eu acho que falta tempo, porque eu acho que tudo isso é muito novo. O Brasil nunca teve, o português nunca, o português só é a sexta, não sei se já mudou, a sexta língua falada no mundo. E nós somos sempre vistos como uma língua exótica, uma língua, um país que atraía mais por nossas praias, e não por essas questões que estão atraindo hoje, questões econômicas, né, de oportunidades. Então, eu acho que tudo muito novo para nós. Nós precisamos de um tempo e a gente está, como disse a Juliana, a gente está fazendo, mas também, gente, nós somos poucos também, né? A área é uma área pequena, exatamente por toda essa história que nós tivemos de nunca sermos uma língua popular no mundo. Então, só de tempo. Chegamos lá. Sim, só para complementar, acho que é bem isso que a professora Matilde e a professora Juliana comentaram. E tem uma questão histórica mesmo, né, que é o que a professora Matilde estava comentando. O Brasil tem uma inexperiência histórica em iniciativas desse tipo. E se a gente pensar no sentido mais amplo, que ali, inclusive, com o fato de que o Brasil não foi uma potência colonial. Né? A gente sabe que as políticas linguísticas exteriores nasceram, né, em países que, em algum momento, ou foram potências coloniais, né, tipo mais estreito ou mais amplo. Então, a gente pensar em relações da Inglaterra, da França, de alguma forma, a experiência colonial permitiu que eles se organizassem em torno depois de uma política de promoção da língua, né, com efeitos negativos ou não. Então, no Brasil, isso é muito recente, né, o processo histórico é outro. Então, acho que é compreensível que agora que as coisas estão começando a chamar a respeito